Vamos para a nossa meditação. Está aí. Nossa meditação expositiva no Evangelho de Marcos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a tentação de Jesus segundo o Evangelho de Marcos. Tá? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, somente 2 versos, o 12 e o 13. O relato de Marcos, ele é bem sucinto, né? Evangelho de Marcos 1, 12 e 13. Versos 12 e 13. O relato de Marcos diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Como é curto, vamos ler novamente para a gente guardar bem. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar? Fecha os teus olhos e abra o teu coração agora. Diga para o Espírito Santo quais as suas expectativas nessa manhã. Diga ao Espírito Santo que você quer ouvir a sua voz, você quer ser ministrado. Diga ao Espírito Santo que traga uma palavra que traga conforto, alegria e esperança para a sua igreja nesta manhã. Espírito Santo de Deus, Deus Altíssimo, Deus Trino, Deus maravilhoso, soberano, eterno, Deus Altíssimo, a tua palavra, Senhor, está aberta. A tua palavra, Senhor, foi proclamada. A tua palavra será exposta. Que o Senhor mesmo conduza a tua palavra para que ela traga vida aos nossos corações. Que todas as barreiras que se levantarem e se oporem à tua palavra, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Jesus, caiam por terra, que sejam destruídas todas as barreiras que se levantam contra a tua palavra, e que o teu poder haja plenamente na vida de todos nós que aqui entramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazendo uma análise mais profunda aqui em certos termos originais desses 2 versos de Marcos, algumas coisas chamam muita atenção. A primeira coisa que chama a atenção é a rapidez com a qual Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado. O termo original aqui, ele sugere que Jesus foi imediatamente, após o seu batismo, imediatamente levado para o deserto. Nós, quando fazemos os nossos batismos, quando é de criança, nós chamamos a família, fazemos um churrasco, um almoço gostoso, nos reunimos, mas Jesus foi diferente. Logo que ele saiu das águas do Jordão, ele foi conduzido, levado imediatamente para o deserto. Mas uma segunda coisa que me chama a atenção aqui é o verbo impelir. Diz aqui que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. E é interessante que isso significa que Jesus não foi para o deserto como uma opção pessoal. Ele não escolheu ir para o deserto. Ele não foi convidado para ir ao deserto. Jesus, ele estava sob a direção do Espírito Santo. Ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, e então o Espírito Santo impele. Isso dá a entender que conduz a Jesus para o deserto sem delonga alguma. E eu quero conversar um pouco com você, eu quero que você preste muita atenção, que esse texto, embora pequeno, ele fala muitas coisas para nós. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a direção do Espírito Santo na vida do cristão.
É sob a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Talvez, eu creio que vocês tenham tido a mesma experiência, e nós aprendemos que no decorrer da maturação da nossa fé, conforme nós vamos nos amadurecendo, nós vamos aprendendo coisas que jamais passaram pela nossa cabeça. Nós vamos vivendo coisas que jamais esperaríamos viver ou ter imaginado. E eu não sei se vocês concordam comigo, eu tenho a impressão, não sei se vocês já tiveram ou têm essa impressão, de que os nossos desejos, eles são meio autônomos, não são? Nós não ficamos criando as coisas na cabeça. Nossa cabeça não parece um liquidificador que fica, é pensamento de tudo quanto é jeito, não é mesmo? Passa pela nossa mente, e a nossa mente concebe, nós criamos as nossas fantasias, preconcebemos as coisas que vão acontecer no futuro de acordo com aquilo que está na nossa mente. Não é isso? A nossa mente, ela não para de trabalhar, e nós montamos na nossa mente como as coisas irão acontecer. Não é isso mesmo? Nós estamos sempre preconcebendo, fantasiando como as coisas vão ou como elas deveriam acontecer. E com isso nós corremos um risco de acharmos que o Espírito Santo, ele vai nos dar o melhor caminho, ele vai dirigir os nossos passos para que nós possamos concluir os nossos e alcançar os nossos objetivos. E geralmente nós fazemos essa oração, que o Espírito Santo nos dê direção, que ele dirija os nossos passos para cumprir os nossos objetivos. E eu não tenho dúvida alguma, irmãos, não tenho dúvida nenhuma, eu falo isso com convicção plena, que o Espírito Santo sim, dirige os nossos passos. O Espírito Santo sim, ele endireita os nossos caminhos, ele nos dá sabedoria, ânimo, ele nos conduz. Mas as coisas, eu vou usar um termo meio esquisito aqui, as coisas de Deus não são como nós pensamos. E agora vamos voltar um pouco às fantasias que nós criamos em nossas mentes, aquilo que nós preconcebemos em nossas mentes. Não é bem assim. O Espírito Santo, ele não é uma babá que fica atrás de nós enquanto fazemos a nossa trajetória cambaleante. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui é pai e mãe, né, sabe que quando a criança começa a andar, é um terror, não é? Não dá sossego, começa e vai para cá, e parece que está ventando dentro da casa, não parece? E nós fazemos o quê? Os pais, né, ficam lá, com a mãozinha aqui, com uma fraldinha passada na cintura da criança, para ela não cair, para evitar, né, Sérgio? Dos filhos bater a cabeça na quina, né, dos móveis, e nós ficamos com toda aquela preocupação. E às vezes nós preconcebemos em nossa mente que o Espírito Santo, ele age assim também. Mas nós temos que ter em mente, irmãos, o fato de que o Espírito Santo, ele nos conduz sim. Disso não há dúvida alguma, não tenha dúvida de que o Espírito Santo, ele conduz você. Mas o Espírito Santo nos conduz para o caminho que o Pai quer nos levar. Vocês percebem que as coisas não são tão simples assim? O Espírito Santo nos conduz de acordo com a vontade e com o caminho de Deus, com os caminhos de Deus, e não com os nossos caminhos. E aí as coisas começam a mudar um pouco. E talvez elas fiquem até um pouco desagradáveis. E aí você pode pensar, mas e os meus sonhos? E os objetivos, aquela ajuda que eu pedi a Deus? Nós precisamos ter isso na mente de uma forma muito clara, irmãos. Muito clara, para que diante de algumas circunstâncias
desfavoráveis, diante de algumas circunstâncias desagradáveis que nós enfrentarmos na vida, nós não deixemos de acreditar no cuidado e no amor de Deus. O que é muito fácil. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele tem uma declaração de Deus para nós. Deus diz assim: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Percebe? O que Deus ele planeja, ele deseja, os seus desígnios para nós são pensamentos de paz e não de mal. E eu não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos para você. Não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos pontualmente para você, que Deus tem bênçãos para esta igreja, bênçãos indizíveis. Mas uma verdade importante que nós não podemos ignorar. E eu quero que você grave bem isso na sua mente. Um dos caminhos aos quais o Espírito Santo provavelmente, ou melhor, vou trocar a palavra, certamente nos conduzirá, será para o deserto. E eu imagino que você já deva ter enfrentado um deserto, que você pode estar enfrentando um deserto. É o deserto da alma, é o deserto do nosso ser. É quando nós nos sentimos sozinhos, é quando nós nos sentimos esmirilhados, e sentimos que ninguém pode nos ajudar. E eu vou dizer para você uma coisa: o deserto é o cadinho de Deus. Conhece cadinho? Já ouviram falar em cadinho? O deserto é o cadinho de Deus, onde nós seremos purificados. O deserto é o cadinho de Deus, onde nós seremos transformados à imagem de Cristo. O que é cadinho? Eu trabalhei 11 anos numa metalúrgica antes de ir para o seminário, na área de produção. Então eu conheço bem isso, eu posso dizer para você. Quem trabalhou em metalúrgica sabe. Cadinho é um recipiente, não importa o tamanho, onde os metais são colocados e levados para o forno em altíssima temperatura. O Wolf está ali, ele sabe disso. E o metal ele sai do estado sólido, aquela dureza, sabe, do aço? Aquela dureza do aço, ela começa a derreter. Sai do estado sólido e se torna um líquido borbulhante, incandescente. E nesse processo aí, o metal ele é depurado. O metal, as impurezas são tiradas do metal. Vocês percebem? Eu vou dizer uma coisa para você, não pegue eu lá fora. Deus tem um cadinho para cada um de nós. Não pegue eu lá fora. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser depurados. Em toda a sua existência, o cristão precisa de ser desintoxicado. Nós precisamos ser depurados das incrustações, impurezas desse mundo e também da nossa natureza humana, que é egocêntrica e também que é autossuficiente. E tudo isso morre aonde, irmãos? Lá no forno. Vai sendo derretido e nós vamos sendo derretidos. Por isso, eu preciso dizer para você que Deus não nos poupará de alguns caminhos árduos e até mesmo indesejáveis. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Lá, o Espírito Santo te conduzirá. Você não estará sozinho. O Espírito Santo conduzirá você e eu por esse deserto
para que ao fim desse processo estejamos mais parecidos com Jesus em palavras, atitudes e espírito. Nós não podemos ficar da forma a qual nós somos. Nós precisamos botar isso na cabeça. Esse serzinho que fala com vocês não pode ficar da forma a qual ele é. Então Deus tem um cadinho um pouco maior para mim. E eu quero destacar aqui, irmãos, um dos grandes motivos pelos quais Jesus foi tentado. Você pode estar perguntando, mas por que Jesus foi tentado? Se fosse um teólogo mais experiente do que eu aqui, ele poderia dar vários. Como sou eu, vou dar um só. Jesus, ele foi tentado da mesma forma a qual nós somos tentados, para conhecer e sentir na pele aquilo que eu e você sentimos. Por isso, irmãos, às vezes Satanás ele sopra no nosso ouvido que ele está indiferente à tentação, à luta que estamos sofrendo. Não, ele conhece. Se você está passando por tentações, por lutas, saiba que o Senhor Jesus passou por elas também. Ele sabe, ele tem conhecimento daquilo que você está passando. Jesus, ele foi tentado pelo diabo por 40 dias, segundo Marcos. E o capeta, com a sua mente poluída, imoral, sagaz, mentirosa, tentou Jesus com todo tipo de tentações, às quais provavelmente qualquer ser humano sucumbiria. Jesus estava enfrentando a escola do deserto. Se você está no deserto, saiba que Jesus passou por lá também. Se você está enfrentando dificuldades, Jesus passou por lá também. Jesus estava no deserto, com a péssima companhia de Satanás. E deserto também é lugar de cobras, deserto é lugar de escorpiões, deserto é esconderijo de bandidos e toda a classe de criminosos. Percebem para onde o Espírito Santo levou Jesus? Agora é necessário deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos. Deus não faz trato com o diabo. Deus não combinou com o diabo, olha, eu vou mandar Jesus para o deserto e você vai tentar ele. Isso não existe, Deus não faz isso. Jesus foi conduzido para o deserto e o diabo é oportunista. Ele aproveita as oportunidades que nós damos. Ele entra nas brechas que nós deixamos. E nós temos que aprender uma coisa, irmãos, prestem bem atenção. O diabo, quando ele tenta, ele não brinca. O diabo, quando ele está nos atacando, ele não está brincando, tão pouco se divertindo. Ele ataca para destruir. Ele ataca para arrebentar. Ele não tem misericórdia. Misericordioso é o Senhor nosso Deus. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a tua fé. Ele quer te afastar de Deus, porque uma vez afastados de Deus, da nossa fé, nós estamos nas garras dele. Tome cuidado. Jesus enfrentou tudo isso, por quê? Em nosso favor. E eu quero comentar com você a magnitude dessa situação, a magnitude dessa verdade. Se nós olharmos para Hebreus 4:15, guardem no coração de vocês o que o apóstolo diz. Eu não sei que apóstolo que é. Calvino diz que foi um apóstolo. Eu não sei qual que é, mas se ele está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas.
Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Jesus é Rei, Jesus é eterno, Jesus é a figura mais importante do universo, Jesus é santo, Jesus é glorioso, Ele é invencível, Jesus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Mas percebam aqui, o motivo pelo qual nós não precisamos nos intimidar com as acusações de Satanás: Ele se compadece de nós. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, Ele se compadece de nós. Jesus não só conhece a nossa fraqueza, mas Ele tem compaixão da nossa fraqueza. Jesus, Ele não olha para nós com olhar de juiz. Jesus, Ele não faz parte da banca, da parte acusadora no tribunal de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele está nos defendendo com misericórdia. Jesus está nos defendendo com compaixão. Eu quero que vocês guardem a palavra compaixão. Às vezes nem nós temos compaixão das pessoas. E Jesus olha para nós com compaixão, com sentimento de pesar. Jesus compartilha a nossa dor, a nossa vergonha por termos falhados. E às vezes nós temos aquela sensação: ai, errei. E agora? Qual será o castigo? Ou se não, quando acontece alguma coisa ruim em nossas vidas, a gente pensa: o que eu fiz de errado será? Meu Deus do céu, alguma coisa eu fiz, será que eu estou pagando algum castigo? Jesus passou por tudo o que você passa, conhece tudo o que você passa, mas Ele não pecou. E Ele se compadece de nós quando nós nos arrependemos. Jesus não ignora o sentimento que está no teu coração. Ele não ignora a vergonha por ter falhado, a humilhação por ter caído em pecado. Jesus não ignora, Ele olha para nós e fala: filho, eu me compadeço de você e eu estou aqui orando por você, intercedendo por você. Segundo Paulo diz em Romanos. Se você por acaso entrou aqui com alguma acusação na sua cabeça, consciência pesada, eu quero que você jogue isso e mande para os quintos dos infernos, em nome de Jesus. Talvez a sua semana não tenha sido uma das melhores. Se foi boa, se você está dizendo: a minha semana foi ótima, glória a Deus, em tudo dai graças. Mas talvez a tua semana não tenha sido uma das melhores. Talvez você tenha perdido a paciência. Você tenha brigado em casa, brigou no trânsito, perdeu a cabeça. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Segundo Tiago, nós somos iludidos pelos nossos próprios desejos obstinados. O produto da nossa tentação vem de dentro de nós e não do diabo. Está aqui, está em nós, e isso precisa ficar muito claro. Satanás, ele é um parasita, aproveitador, que quando caímos ele age como acusador. Ele nos acusa e ele tenta nos deixar o possível longe de Deus, para que ele possa petecar a nossa vida. Mas olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, num domingo de sol tão bonito como esse. Olha só, como Deus então Ele anula esse poder de Satanás.
Como Deus anula a acusação de Satanás, que nos acusa dia e noite diante do Senhor? Vem o apóstolo João e diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Glória a Deus. Percebam que a ordem expressa do apóstolo do amor é não pecar. Eu estou instruindo vocês para que não pequem. É isso que João está dizendo. E isso indica, irmãos, que o pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente e não uma rotina. O pecado na vida do cristão, ele deve ser uma ponte estreita e não uma passarela. O pecado na vida do cristão deve ser uma selva e não um jardim. Estas coisas estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas se todavia cairmos, temos quem nos defenda e nos justifique com graça e nos justifique com misericórdia. Aquele que suportou e conhece as nossas angústias, as nossas dores e entende os nossos pecados. Nem nós mesmos somos misericordiosos com nós como Jesus é. Nem nós nos acusamos. E quando estamos nos acusando, estamos fazendo parceria com Satanás, porque ele é acusador. E aí João vem e diz: filhinhos, não pequem, mas se pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas aí eu preciso, irmãos, antes de finalizar, já que eu entrei nesse assunto, falar sobre o pecado. Talvez você pergunte: mas que raio é isso? O que é pecado? Quando eu sei que eu estou pecando, quando eu sei que eu fiz é errado, o que é pecar, na verdade? De uma forma bem simples, bem sucinta mesmo. Pecar é errar o alvo. Bem simples. Errar o alvo. Fazer aquilo que está em desacordo com a vontade, com os caminhos e com a palavra de Deus. Isso é pecado. Por exemplo, pecar é falar aquilo que nós não deveríamos ter falado. Mas pecar é não falar aquilo que deveríamos ter falado. Errar o alvo. Pecar é fazer aquilo que não deveríamos ter feito. Mas pecar é não fazer aquilo que deveríamos ter feito segundo a palavra de Deus. E aí Jesus, numa conversa com os saduceus, ele diz assim: errais não conhecendo a Escritura. Quando nós não conhecemos a palavra, nós pecamos. Quando nós não conhecemos a palavra, nós erramos o alvo. Porque estamos fazendo as coisas, falando as coisas em desacordo com a palavra de Deus. Isso é pecado. Por isso, irmãos, a Bíblia deveria ser mais importante para nós do que a TV. A Bíblia deveria ser mais interessante e importante para nós do que o celular, do que a academia, do que a diversão. E não pensem vocês que eu estou dando aula aqui para vocês que eu tenho as mesmas lutas que vocês têm. Eu gosto de um celularzinho também. É uma luta. Ou vocês estão achando que pastor é perfeito? A palavra é viva. E a palavra é eficaz. Ela penetra no mais profundo da nossa alma e pelo poder do Espírito Santo opera o querer de Deus, amoldando a nossa vida de acordo com a pessoa e o ser de Cristo. Mas por fim, irmãos, tem uma coisa interessantíssima nesses dois versos que eu quero comentar finalmente. Marcos diz que Jesus estava no deserto, mas os anjos o serviam. Jesus estava no deserto, mas estava sendo
cuidado por anjos. E a palavra aqui, ela é da raiz diaconia. Os anjos estavam prestando diaconia para Jesus. Não levaram pão, nem carne, nem água, porque Jesus estava jejuando. Mas eles estavam na retaguarda. Eles estavam batalhando nas regiões celestiais, protegendo o Filho amado de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre anjos com vocês. Irmãos, anjos eles não aparecem para nós. Eu nunca vi. Se vi, ele se fez de alguma pessoa. Passou por alguém. Anjo não ouve as nossas orações. Anjo não intercede por nós. Anjo não recebe o nosso louvor e nem a nossa adoração. Em Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então saiba que os anjos do Senhor estão ao redor de você também, ao redor de cada um de nós. Você não precisa orar para ele, você ora para Deus. Ele está cuidando, eles estão cuidando de vocês. Olha só o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Por isso eu quero encorajar você a viver uma vida mais ousada, uma vida cristã mais ousada. Eu quero encorajar você a viver uma fé em Cristo mais ousada, mais profunda, se entregando a Cristo a cada dia, a cada dia. Não tenha medo disso, não tenha medo do deserto. Você vai, nós vamos. Quem sabe nos encontramos lá. Não tenha medo. O Senhor está ao seu lado. Esse é um processo que faz parte da maturidade, da maturação da nossa fé, para que no final das contas estejamos mais fortalecidos e parecidos com Jesus. Por mais pérfida que seja a tentação do diabo, por mais terrível que sejam os ataques do inimigo, o Senhor sempre estará conosco. Paulo diz: por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Vivam uma vida debaixo da condução do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai conduzir você para você realizar os seus sonhos. O Espírito Santo vai conduzir você de acordo com a vontade e com os caminhos de Deus. Você será provado, você será tentado, mas o Senhor ampara você com os seus anjos que estão ao seu redor. E eu quero compartilhar com vocês uma oração que eu tenho feito ultimamente. E a minha oração é que eu gostaria de viver uma vida cristã e ter um ministério na mais alta excelência de serviço, amor, unção do Espírito Santo, para que eu possa experimentar o poder de Cristo cada vez mais em minha vida. Que assim seja na vida de todos vocês, que assim seja na vida dessa amada igreja.